E passamos de imediato a palavra para o professor Aldemário Araújo Castro. Inicialmente, bom dia a todos. Salve também os companheiros dos colegas de mesa. E queria fazer um agradecimento todo especial pelo convite. Trabalho desenvolvido. E um trabalho desenvolvido em algo que é absolutamente crucial, que é o que nós estamos discutindo nesse seminário, está absolutamente claro para todos, né? Eu, inclusive, já ensaiei em alguns momentos organizar um fã-clube da Maria Lúcia, mas eu verifiquei que eu vou ter algumas dificuldades em casa, então eu tenho adiado isso, porque eu posso ter consequências caseiras complicadas. Mas feito esse registro, eu também preciso fazer um outro, e também de público, que a Maria Lúcia tem um defeito gravíssimo, triste, horroroso e medonho. E esse defeito está materializado aqui. Ela me convidou para participar desse painel, desse debate, achando que eu poderia dar algum tipo de colaboração, de contribuição. Eu passei literalmente meia hora ao telefone com ela, tentando demovê-la da ideia. Disse, mas eu não vou conseguir colaborar, contribuir. Ela disse que vai, não vai. Bom, eu vou, pelo menos em nome da admiração, da lembrança, tentar fazer algumas reflexões sobre o tema, se é que elas podem ajudar em alguma coisa. Mas muito bem, tentando ser bem objetivo e direto nessa discussão, a discussão está pautada nessa mesa, nesse painel, para uma discussão sobre aspectos jurídicos. E eu acho que o que ficou claro aqui, até o presente momento, é que aquilo que normalmente se pensa que é o direito, aparentemente pouco se falou, até o presente momento. Né? Que há uma certa ideia do que seria o direito, o pensamento jurídico, a aplicação das leis, etc. E parece que essa abordagem foi um tanto quanto tangenciada. Falou-se de economia, falou-se de estruturas sociais. O professor, quando falou em direito, foi falar assim, mas o que está escrito lá na Constituição não se cumpre, a parte boa esquecem, e a parte que pode criar alguma dificuldade, eles lembram da dita cuja. Né? Mas eu pretendo chegar, na minha rápida e objetiva exposição, à conclusão que isso é direito. Mas eu vou chegar lá. O que foi discutido, e acho que a gente vai continuar discutindo aqui, é direito, mas deixa eu tentar chegar lá, demonstrar essa afirmação. Eu diria, assim, em termos preliminares, para a gente estabelecer algumas premissas, alguns conceitos, do seguinte: o que, afinal de contas, é esse tal desse direito? Né? Eu tenho uma visão, que não é exclusivamente minha, mas é uma visão muito particular do fenômeno jurídico, que é a seguinte: o direito existe em tudo quanto é sociedade humana razoavelmente organizada. E ele existe por uma razão muito simples de explicar. Se você juntar mais de uma pessoa, e portanto Robson Crusoe, antes da chegada do Sexta-feira, não cogitava de direito, né? A situação do Robson Crusoe, eu tenho ele como assim, uma figura extremamente emblemática. Eu tenho muita simpatia pelo Robson Crusoe antes da chegada do Sexta-feira, porque antes do Sexta-feira chegar, não se podia cogitar de direito. Com a chegada do Sexta-feira, sim. Porque o direito, ele fundamentalmente vai existir nas sociedades para regular, disciplinar condutas. Não é a única instância social que faz isso, mas é a mais importante e a mais forte nas sociedades organizadas. O direito vai dizer o que é proibido ser feito, vai dizer o que é permitido ser feito e o que é obrigatório para ser feito. Quando você reduz o direito à sua expressão mais elementar, ele é uma técnica de definir condutas e ele vai definir uma dessas três coisas. Não tem uma quarta, não tem uma quinta, não tem uma sexta. Ele vai dizer que um comportamento, uma conduta é proibida, é permitida ou é obrigatória. Nessa medida, o direito existe num certo nível como uma técnica de sobrevivência mínima, senão você teria um caos social. É preciso que exista uma regra dizendo que num cruzamento, se um sinal estiver vermelho para alguém, pare, porque ele vai estar verde para a pessoa do outro lado, e se esse sinal não for obedecido, você tem uma consequência desastrosa, literalmente. Então, ele pode ser visto nesse nível, nessa instância mínima, que é algo elementar para a sobrevivência, para o convívio social mínimo.
dizendo, volto a insistir, o que é proibido, o que é permitido, o que é obrigatório. Nós temos um problema no Brasil, que não existe em outros países, que a gente chama, não é só no Brasil, a gente chama de direito essa técnica que pretende definir o que é proibido, o que é permitido, o que é obrigatório, e a gente também chama de direito a ciência, se é que é ciência, porque tem muita discussão sobre isso, que tenta entender como essa técnica funciona, ou explicar o funcionamento da técnica. A gente usa o direito nesses dois sentidos, né? Da técnica e da ciência para tentar explicar a técnica. E essa técnica, tirando esse nível de elementar, que funciona por convívio mínimo civilizado, essa técnica em níveis mais elaborados, ela não é neutra. E não pode ser neutra numa sociedade que não é homogênea, numa sociedade que é conflituosa. Essa técnica em níveis mais elaborados, em níveis mais complexos, é uma técnica que é disputada socialmente. Porque se a gente tem disputa social, política, econômica, ideológica, também tem disputa jurídica. A sociedade que nós temos é uma das mais desiguais na face da Terra, né? É uma das sociedades que mais produz injustiça social, e os atores desse processo também disputam a instância jurídica. Né? Disputam a instância jurídica em que sentido? Disputam a instância jurídica no sentido de definir as normas. Em alguns casos até fraudando a elaboração das normas, como foi dito. Né? Disputam a instância jurídica na interpretação, na aplicação das normas. Então, portanto, nós não estamos diante de uma técnica neutra. Essa é uma técnica disputada socialmente, disputada pelos setores, pelas classes, pelos segmentos que disputam a apropriação das riquezas, que disputam o espaço social. Eu costumo dizer que o conflito básico que existe em toda a sociedade humana organizada é o conflito pela apropriação da riqueza produzida. E esse conflito também se reproduz no direito. Vai se reproduzir na medida que vai se tentar construir regras que privilegiam ou não certos segmentos, certos setores. Portanto, não é de se estranhar que, com fraude ou sem fraude, se coloque na Constituição que o serviço da dívida é imexível do ponto de vista orçamentário. Está lá, porque justamente o dispositivo foi colocado. Mas eu não tenho muita dúvida que, com fraude ou sem fraude, esse dispositivo estaria lá com aquela redação ou algo parecido. Porque essa norma, esse dispositivo, ele interessa um determinado segmento da sociedade brasileira no jogo da disputa política, econômica, ideológica que é estabelecida. Posso dar até um outro exemplo, muito curioso, inclusive, e eu dou esse exemplo nessa parte da minha fala e já aproveito para o momento seguinte. A Constituição, no artigo 192, ela continha originalmente um dispositivo que falava que a taxa de juros real seria de 12%, parágrafo 3º do artigo 192, que trata do sistema financeiro nacional, e curiosamente todos os incisos e parágrafos foram revogados por uma emenda constitucional em 2003, e ele ficou só com um cabo. Um dos dispositivos revogados era que dizia que a taxa de juros real estaria limitada a 12% ao ano. Esse dispositivo ele é muito emblemático para mostrar uma coisa no direito. Há um importantíssimo constitucionalista brasileiro já falecido que escreveu um livro dizendo que esse dispositivo era auto-aplicável. Ele diz isso no livro. Essa norma é auto-aplicável. As taxas de juros reais têm que ser 12%, a Constituição está dizendo. Mas esse mesmo jurista, ele emitiu um parecer, posteriormente à publicação do livro, dizendo que esse dispositivo não é auto-aplicável. Precisa de norma regulamentadora que viesse a dizer como é que seria a aplicação dele. Curiosamente, esse parecer foi emitido a pedido e também por pagamento da FEBRABAN. Ou seja, quando ele escreveu o livro, ele disse que era auto-aplicável. Depois houve uma encomenda de um parecer, e ele no parecer disse que não seria auto-aplicável. Mas é o mesmo dispositivo. E ele consegue construir juridicamente uma argumentação dizendo que ele é auto-aplicável. Depois ele construiu uma argumentação dizendo que ele não é auto-aplicável. Então, e aí eu já faço uma transição para o segundo ponto que eu quero destacar. A instância jurídica, ela é política, essencialmente. Porque se a gente abstrair essas regras de comportamento elementar, de convívio elementar mínimo, que diz que se o cidadão chegar num sinal vermelho, pare, porque vai estar verde para o outro cidadão vai passar, tirante esses elementos mínimos,
Quando você vai regular a economia, quando você vai regular a tributação, quando você vai regular o mundo do trabalho, a disputa se estabelece. Se estabelece para construir a norma e para aplicar a norma. Então, não é de se estranhar que você tenha, para a mesma norma, para a mesma situação, entendimentos jurídicos os mais diversos que apontam em caminhos diferentes. Porque para construir a solução para aquele problema jurídico concreto, você necessariamente vai ter que utilizar determinados entendimentos, valores, posições políticas, ideológicas, e é praticamente um caldeirão que vai implicar numa solução ou noutra solução. Portanto, a instância jurídica, tanto na construção da norma como depois na aplicação, ela é estritamente política e ideológica, porque você vai poder construir, na grande maioria dos casos, talvez todos os relevantes, soluções alternativas diferentes para aquele problema. Quem fizer uma pesquisa na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vai verificar que o Supremo Tribunal Federal, em várias situações, já decidiu num sentido e algum tempo depois, para o mesmo problema, decidiu em sentido contrário. E há casos em que ele voltou para o primeiro. O que é que está certo do ponto de vista jurídico? A primeira decisão, a segunda, a terceira? Do ponto de vista jurídico, elas estão fundamentadas e são consistentes. Só que em determinadas situações se pesou um determinado argumento, um valor social, em detrimento de outro. E se encontrou uma solução ou outra solução. Com isso eu estou querendo dizer o seguinte: é possível colocar toda essa discussão sobre a dívida pública num enfoque jurídico, um enfoque jurídico que eventualmente interesse aos setores populares e democráticos brasileiros? Sim. Até porque a gente tem que colocar essa discussão de forma clara, né? Porque, pelo que eu estou acabando de dizer, se você pode construir soluções diferentes para os problemas jurídicos, você pode construir soluções que interessem a classe ou segmento social B, C ou D. Então a gente poderia fazer o raciocínio na seguinte linha: com o instrumental jurídico existente, é possível utilizá-lo numa batalha que, em torno das questões da dívida pública, possam ajudar os setores populares e democráticos? Eu acho que sim, mas não devemos ter muitas ilusões de que o caminho será por aí. Né? Acho que pode dar alguma colaboração, alguma contribuição, mas não será efetivamente por aí que se resolverá o problema. Aí será uma ilusão achar que o sistema jurídico, judicial que está instalado e construído segundo premissas muito claras. Como é que alguém é ministro do Supremo Tribunal Federal? Todos os 11 escolhidos pelo Presidente da República, que passa por uma aprovação do Senado Federal, 81 senadores. Esse é um sistema construído para que muito dificilmente você tenha determinadas construções jurídicas que são até consistentes, mas com base em determinados valores, como vingando. Tá? Então, nós não podemos ter essa ilusão, mas também não podemos abandonar por completo uma eventual disputa político-jurídica ideológica nesse campo. Tá? Fazendo mais algumas reflexões, sempre atento a ser o mais objetivo, conciso possível, em função do tempo. Nós vivemos hoje, no mundo jurídico, um momento muito singular. Ele deve ter uns 50, 60 anos, em que os chamados princípios jurídicos tomaram conta do universo jurídico. Tudo hoje é possível discutir no mundo jurídico com base em princípios. E os princípios, eles têm algo de positivo e algo de muito negativo. Quando você discute o direito tão somente em função daquelas regras precisas que definem um fato e uma consequência, o direito fica mais previsível, mas muito empobrecido. Né? O exemplo que eu dei aqui é um exemplo perfeito de regra. Sinal vermelho passa, sinal verde passa. Isso é uma regra. Agora, quando a Constituição, quando o mundo jurídico passou a incorporar normas que diziam assim: é preciso respeitar a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é um princípio, é uma norma, ela tem que ser observada. Mas ela não tem como você observá-la como você observa aquela regra de trânsito. Porque a regra de trânsito, convenhamos, é extremamente fácil. Eu chego, está o vermelho, eu passo, está verde, eu passo. Mas a dignidade da pessoa humana? A dignidade da pessoa humana como princípio é extremamente aberto. Você, para concretizar o dito cujo, você pode concretizar de várias formas diferentes, inclusive contraditórias. Vou dar só um exemplo bem rápido que o direito constitucional discute muito, que é muito emblemático. O chamado arremesso de anões, uma prática muito comum na França, salvo engano.
Se utilizava muito nas casas noturnas, ou notúrnicas, né, essa prática de arremessar anões. Pessoas com limitação física vertical, né, e esses anões eram arremessados nos salões de um lado para o outro, fazia-se aquela algazarra, etc. Essa questão foi discutida juridicamente, sob a seguinte ótica. Acho que a municipalidade francesa, em alguns lugares, disse, olha, arremessar anões, isso atinge a dignidade da pessoa humana. Porque você está colocando alguém numa posição de chacota, faz todo tipo de brincadeiras, denigre efetivamente a imagem do ser humano, que não é porque não é tão desprovido de massa corpórea que ele pode ser colocado nessa situação. Então, arguiu-se isso. Mas sabe por que os anões arguíram nessa mesma discussão? O argumento é, não se pode arremessar anão porque isso viola a dignidade da pessoa humana. Mas na discussão judicial, jurídica, os anões participaram dela dizendo o seguinte, não, nós queremos ser arremessados porque o arremesso dos anões realiza a dignidade da pessoa humana. Porque assim os anões têm trabalho, são aceitos socialmente, são reconhecidos, etc. É o argumento que eles usaram. É o mesmo princípio, o princípio da dignidade da pessoa humana. Ele é usado por uns para dizer que o anão não pode ser arremessado, e é usado por outros, e para os próprios anões dizer, não, mas eu não só posso como devo. Porque se eu não for arremessado, eu vou fazer o quê? Qual vai ser o meu ganha-pão? Com isso eu tenho trabalho, eu tenho salário, mantenho minha família, sou reconhecido socialmente. Mas eu só estou dando um pequeno exemplo, como o direito que nós temos, inclusive os princípios, eles têm uma possibilidade de aplicação, de utilização extremamente ampla e vasta. Pode construir as soluções as mais diversas. As soluções que nos interessam e que não nos interessam. Soluções que mantêm o status quo ou que eventualmente podem abalar o status quo. Então eu diria o seguinte, as discussões que a gente pode estabelecer em relação à dívida pública, o sistema da dívida pública tal como está construído e com as premissas que estão colocadas na Constituição e na legislação, é uma discussão extremamente árdua e complicada de fazer. Porque ela é uma discussão fundamentalmente principiológica. Nós vamos dizer que o sistema da dívida concorre para que não se atinja melhor a dignidade da pessoa humana, concorre para uma sociedade brasileira mais injusta, e por aí vai. Mas como é uma discussão principiológica, nós vamos ter um contraponto também principiológico. Porque existem teorias econômicas, políticas, de fundo ideológico, que sustentam o poder que está aí, que vão ser postas, e que vão disputar uma solução jurídica alternativa à que eventualmente tenha sido colocada. Nós temos também, como eu já falei muito rapidamente, toda a dificuldade da própria estrutura judicial que é colocada. Né? Como se escolhem os juízes, como se julgam os processos, as dificuldades de natureza jurídica e processual para que certas discussões sejam feitas. Eu vou dar um exemplo nesse sentido. Durante muito tempo, a jurisprudência do Supremo não admitiu discutir constitucionalidade da lei orçamentária. Um caminho que a gente poderia cogitar é o seguinte, não existe um refinanciamento monstruoso da dívida pública que está em toda a lei orçamentária? Poderia se discutir isso? Eu acho que sim, com base na Constituição, numa série de princípios, etc. Mas a jurisprudência do Supremo durante muito tempo sabe, não se pode discutir constitucionalidade da lei orçamentária. Tem efeito concreto, não se discute. Mais recentemente, existem duas decisões que têm muito timidamente admitido. Né? Mas a pergunta que eu faço é, se uma discussão como essa for levada ao Supremo Tribunal Federal, esse que nós temos, né, com base em princípios e construindo soluções nessa linha que nós estamos colocando, qual é a perspectiva disso ser julgado? Porque tem problema de isso ficar numa gaveta e ninguém nem lembrar, né? Até mais cômodo. Né? E com várias e várias questões que estão assim. Mas se vier a ser julgado, qual é a perspectiva de algum sucesso nessa discussão? Né? Bom, mas como eu estava dizendo, eu não descarto completamente a possibilidade de utilizar o âmbito jurídico, porque a gente pode pensar em coisas do seguinte tipo, e aí eu seria mais realista. Nós podemos discutir e tentar começar a discussão por aí, que ela pode depois evoluir dependendo do rumo que ela toma, coisas que poderiam ser mais concretas e objetivas. Como foi bem colocado na primeira exposição, existe no sistema da dívida tal como está posto, uma clara prática do que se chama de anatocismo, juros sobre juros. Há uma súmula do Supremo Tribunal Federal que diz que isso não é possível. Então, talvez esse aí seja um caminho interessante.
discutir os contratos específicos em ações populares que não iriam nem para o Supremo. A gente ainda contaria, inclusive, com o judiciário de primeira instância, que é mais distante das estruturas tradicionais de poder, e poder se estabelecer uma discussão sobre esse ponto, especificamente, de juros sobre juros. Até porque tem uma súmula do Supremo, isso não é aceito em nenhum outro campo. Isso teria um apelo social muito grande, porque o apelo social é evidente. Porque que ninguém é obrigado a pagar juros sobre juros e nós todos, o poder público, portanto a sociedade como um todo, tem que pagar juros sobre juros do sistema financeiro. Então, e essa discussão em curações populares, discutindo os contratos, ela tem um apelo social que eu acho que pode render, eventualmente, alguma coisa interessante. Né? Pode-se enveredar por outros caminhos. Há uma norma na Constituição que diz que o montante das operações de crédito não pode superar as despesas de capital, a tal da regra de ouro. Eu nunca consegui entender como é que essa regra está sendo aplicada. Porque, se você olhar o que são as despesas de capital, tirando a amortização, dá anualmente 150 bilhões de reais. Sim, mas se você considerar que o refinanciamento são operações de crédito, elas estão na casa dos trilhões. Então, a regra não está sendo observada. Mas essa é uma daquelas complicadas de ser discutida assim, numa ação direta de inconstitucionalidade, etc. Eu acho que é mais prudente, politicamente melhor, atacar algo que pode ser mais factível, que pode render frutos mais imediatos. Essa discussão do anatocismo, eu acho que ela é interessante e importante. Ela pode e deve ser feita via ações populares no judiciário de primeira instância, pode render frutos que coloquem essa batalha em outros assuntos em patamares melhores. E ninguém se engane. Na construção das soluções jurídicas, a opinião pública, o que se discute, o que a sociedade quer, o que a sociedade pensa, conta muito. Porque como eu estou dizendo, e eu acho que isso é evidente, que as construções jurídicas, a construção das soluções dos problemas jurídicos, ela envolve valores e opções políticas e ideológicas. Se existe preocupação social, pressão social popular em torno de determinados valores, determinados aspectos, isso vai ser importante na discussão. E só arremato isso que eu estou falando, mostrando que existe espaço, se bem aproveitado, para que se possa ter algum tipo de avanço nessas questões. Então, eu localizei uma decisão recentíssima, do dia 30 de outubro, do mês passado, do ministro, uma decisão monocrática do ministro Barroso, do Supremo, em uma ação proposta pelo Estado do Espírito Santo contra a União. Uma discussão sobre royalties de petróleo e gás natural. E ele considera que no contrato entre a União e o Estado do Espírito Santo, ele se revela extremamente ou excessivamente oneroso para o Estado do Espírito Santo. Então, uma aplicação para um contrato que envolve royalties de petróleo e gás natural de um entendimento principiológico. Onerosidade excessiva, vantagem excessiva, que é o tipo de argumentação que se utiliza em relação à dívida pública. Os juros sobre juros, uma série de mecanismos criados que são abusivos, que geram uma vantagem excessiva para determinados setores. Ou seja, elementos no campo jurídico para enfrentar essa discussão existe. Né? Mas eu volto a dizer, a título de conclusão, o universo jurídico, ele é tão político quanto econômico. Ele é tão político quanto os outros universos sociais. Apenas o que se tenta fazer majoritariamente, hegemonicamente, é tentar dizer que o direito é uma técnica. Uma técnica como seria construir um carro, uma casa. E é uma técnica que segue determinados parâmetros para chegar a determinadas conclusões, como se elas fossem únicas ou verdadeiras. Não existe conclusão única nem verdadeira no direito. Existe a conclusão que se impõe. Existe aquela argumentação que leva em conta determinados valores, determinadas posições ideológicas, que constrói uma solução e vinga. Vinga por quê? Vinga porque foi o judiciário que decidiu. E, como é uma instância institucional, ela vai dar a última palavra. Né? Mas, eventualmente, existem alternativas àquela construção e àquela solução. Então, no fundo,
O direito é uma disputa político-ideológica que se estabelece numa sociedade em que se disputa político-ideologicamente todos os demais espaços. Agora, é uma instância extremamente complicada. Talvez seja das mais difíceis de fazer a disputa política ideológica por soluções que seriam as mais interessantes. Isso não significa dizer que tem que ser abandonado, né? Agora, é preciso olhar com certo cuidado, é preciso utilizá-lo como uma estratégia jurídica, né? Eu não abonaria nenhuma iniciativa de discutir diretamente no Supremo Tribunal Federal qualquer questão relacionada com o sistema da dívida, né? Mas acho que seria muito interessante aquilo que eu coloquei. Uma quantidade razoável de ações populares pelo Brasil afora, discutindo concretamente contratos da dívida e atacando o problema dos juros sobre juros do arrendamento. Esse aí tem interessante. Esse aí a gente pode colher alguma coisa, pode inclusive conseguir muito apoio popular para uma iniciativa desse tipo. E você pode criar condições para discutir os outros problemas, os mais amplos, num momento subsequente, quando você tenha uma discussão mais estabelecida, uma correlação de forças jurídico-política melhor, né? Então, minha última frase é essa. Quando se discute direito, se discute política. Quando se discute política, discute direito. Essa conversa que direito é uma técnica que segue regras muito estabelecidas, bonitinhas, que vão produzir uma verdade, uma solução única. Essa é uma conversa ideologicamente colocada que tem um objetivo muito claro, né? Não é assim que é o direito. Basta olhar que o tribunal que decide hoje de um jeito decide amanhã de outro. E não tem esse negócio de certo e errado. É porque ele construiu uma solução hoje que desconstruiu amanhã. No primeiro momento ele levou determinados valores em consideração e no outro momento ele abandonou aqueles e abraçou outros, né? Então, no fundo, a discussão jurídica, volto a dizer, é política ideológica. É uma disputa como uma disputa que se faz na economia, na política e em outros âmbitos da sociedade. Só que é numa arena que tem certas características próprias que é preciso dominar para poder ter um mínimo de chance de êxito nessa disputa. Dito isto, eu agradeço mais uma vez a atenção e acho que deixei mais do que provado que a doutora Maria Lúcia realmente estava muito enganada quando durante meia hora tentou me devolver da ideia de não vir aqui, né? Mas, contra tudo e contra todos, eu vim, né? Obrigado pela atenção. Agradecemos, professor Aldemário, por essa leitura, poderíamos dizer, nietzschiana do direito, né? Transvalorativa, e que enriquece o debate e nos coloca aí nessa reflexão mais profunda de que caminhos tomar se formos enveredar pela seara